Coloca a proteção e vem pra luta. Hora de informação aqui no nosso canal. Já deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda. Compartilhe nossos links. Acesse nossas redes sociais. Os links aí na tela pra você. Nosso site informatudo.com.br, onde está a matéria que eu vou trazer agora pra você. Nosso YouTube também, Esporte Total. Momentos emocionantes. Vamos lá então falar do Borrachinha e também do Khamzat Chimaev, o Borrachinha que revela os obstáculos nas negociações da luta com o Chimaev. Esse é o assunto de mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos acessar aqui o nosso site, pegar esta informação para você. Nosso site que é o informatudo.com.br/esportes. Aqui você pega todas as informações que são diariamente postadas. Tem muita coisa legal, acesse aí e verifique. Mundo das lutas, vamos lá com a informação então. Essas duas feras aí, né? O controverso Borrachinha e a fera, a promessa, a fera em ascensão chamada Khamzat Chimaev. Vem comigo trazer esta informação. Vai comentando já se você quer ver esse combate. E já deixa também o comentário sobre quem vence esse duelo, né? Deixa o seu comentário na descrição. Bom, o Paulo Costa não luta desde a vitória por decisão unânime sobre Luke Rockhold no UFC 278 no ano passado. Ele já declarou que não luta por pouco valor e recentemente ele tentou uma luta com o Jan Blachowicz, mas eles não entraram em acordo. Agora a ideia de Costa é enfrentar nada menos que o Chimaev no mês 10 deste calendário, né, deste ano, pois provavelmente subirá para o peso médio em sua próxima luta e esperará até outubro para competir. Para Paulo Costa não tem problema em esperar até o mês de outubro para uma luta então de alto nível com o Chimaev, mas não quer que essa demora deixe de render bem para ele. Em entrevista ao site de MMA Hour, Costa revelou sua exigência de ser compensado se o UFC o deixar de lado até o mês de outubro. Ele disse, abre aspas, outubro é tão longe, é por isso que fiquei feliz com o UFC me pedindo para lutar contra o Jan Blachowicz em 205 libras, né, que é o meio pesado. Não afeta a minha divisão de peso em 185, que é o médio. Acho que essa luta vai acontecer. Ainda não fechei o acordo. Se você não quer que eu lute, ainda preciso ser compensado. Por isso, fecha aspas, palavras então do Paulo Borrachinha. Todo lutador gosta de uma grana no bolso, com toda certeza, e ele não é diferente. A luta já tem data, já tem local, porém ainda não tem a confirmação do card. Deixa eu trocar aqui a imagem, trazer outra imagem para você. Deixar nosso Pix na tela também, se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo, você pode doar pelos códigos Pix aí na tela. Lembrando, se a luta acontecer, nós estaremos lá como de costume, narrando para você. Fim de semana teve Pavlovich versus Blades, narrado aqui no canal. Se você perdeu nossa narração, está aqui nos nossos canais. Tá aí o recente embate entre ambos. Dando sequência aqui com a matéria, então, Costa lutou pela última vez em agosto do ano passado e venceu Luke Rockhold por decisão unânime. Parecia que Costa iria desistir do UFC devido à questão de pagamentos, mas parece que agora isso mudou e ele deve ficar por um bom tempo. Bom para quem gosta dele e do seu estilo, né? E ruim para quem não gosta. E certamente são muitos que não gostam do estilão aí do Paulo Costa. Sempre controverso, né? Mas claro que ele não está muito preocupado com isso. E antes das derrotas consecutivas para Israel Adesanya e Marvin Vettori, Costa era visto como um dos melhores lutadores peso por peso do mundo. Isso inclui vitórias sobre nomes como o ex-desafiante ao título Johnny Hendricks e também o Yoel Romero. Aquela derrota para o Israel Adesanya, todos se lembram, né? Ali começou um pequeno declínio por parte desse lutador, como dito então, tinha tudo realmente para, ou parecia ser aquele lutador que poderia ser um dos melhores realmente do mundo. Depois daquela luta com Marvin Vettori, acabou ficando meio empatada, né? E os juízes decidiram pela vitória do Vettori. E o duelo então Costa-Chimaev parece marcado para o UFC 294 em outubro, embora Costa não queira esperar até lá,
sem receber algum tipo de remuneração extra do UFC por essa licença remunerada. Então o motivo é esse, né? Ele quer din-din para ficar parado, afinal até outubro são 6 meses, né? É muito tempo. Certamente ele quer lutar, se não der com o Blachowicz, ele espera, mas ele quer receber e com certeza muito bem por isso. E agora eu quero que você comente aí, você gosta do estilão do Paulo Borrachinha? Quer que essa luta aconteça? E se acontecer, quem você acha que vence? Deixe seu comentário aqui na descrição. Vai ser um prazer interagir com você nos comentários. E se gostou, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Acesse nosso site informatudo.com.br/esportes e o nosso YouTube, onde acontecem as narrações dos eventos que nós abordamos aqui no canal. É o Esporte Total, momentos emocionantes. Se você gosta de Fórmula 1 e de MotoGP, esse fim de semana é a vez destas categorias. E também, deixa eu pegar aqui o card do fim de semana. O card do final de semana do UFC. Queria ter atualizado, acabei esquecendo, mas vamos lá, em tempo ainda, pegar a informação para você. O card desse final de semana, dependendo dos horários, eu vou com certeza narrar aqui no nosso canal, né? Song versus Simon. Tá aí o card deste dia 29 de abril, né? 29 de abril, então, card no próximo sábado. UFC Apex, Las Vegas, Estados Unidos da América. Luta principal, então, Yadong Song versus Ricky Simon. Caio Borralho, Brasil aí na parada, né? Contra o Michael Olksiedzyk, da Polônia. Mais Brasil aí, Rodolfo Vieira, pega o Cody Brundage. Marcos Rogério de Lima, pega o Valdo Cortes Acosta. Confesso que eu não tinha pego ainda o card. Bacana, hein? Temos 3 brasileiros no card principal. Que show, né? E também o Julian Erosa versus Fernando Padilha. E também aqui o card preliminar para você. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui nos nomes. Nenhum brasileiro no card preliminar, mas o card principal está imperdível. E claro, estaremos aqui ao vivo trazendo tudo para você. Começa às 20 horas, então vai dar sim, 20 horas estarei aqui ao vivo narrando as lutas todas do card principal para você. É só ficar ligado. Certo? Gostou? Deixa o like então, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações. Não coloquei certinho aqui, deixa eu mudar aqui a imagem. Depende do site que eu abro aqui, acaba ficando fora da... Mas os brasileiros deu pra ver ali, né? Caio Borralho, Rodolfo Vieira, Marcos Rogério de Lima e também esses 3, né, brasileiros e a luta principal. Tá aí todo o card pra você. Certo? Encontro marcado então às 20 horas deste sábado com o UFC ao vivo. Certo? Valeu, obrigado. Like, inscrição, aquela coisa toda. Compartilhe nossos links também. Assim você ajuda o canal a crescer. E o canal crescendo você ganha mais e mais informação. Valeu, obrigado. E até mais.